Santo se manifesta na tua vida. E não se preocupe se você está passando por algumas aprovações, que nem o pregador que está aqui esta noite. Não se preocupe se alguma coisa está acontecendo na tua vida, ou que seja talvez até mesmo uma enfermidade. Não se preocupe em nome do Senhor Jesus. Deus está no controle de tudo e no tempo certo Ele vai bradar sobre a tua vida. Elias, separado pelo Senhor, um profeta, um homem que tinha a palavra de Deus na boca dele, um homem que disse: sobre a minha palavra não vai chover. E Deus bradou sobre a vida dele, e fez por 3 anos não chover naquele lugar. Mas por que, irmão, não chovia naquele lugar? Porque Elias foi até lá e profetizou isso. Porque o povo estava com uma crise de identidade. Aí fica difícil. A crise de identidade, irmão, que estava passando o povo de Israel. Porque Acabe fez uma aliança com Jezebel. E ele se casa com essa mulher. E essa mulher traz costumes da terra dela para dentro de Israel. Esta mulher acreditava em Baal, em estátuas. Ela era filha de Etibaal, rei de Sidônia. E eles vieram e fizeram essa aliança contra a vontade de Deus. E quando a aliança ela é contra a vontade de Deus, aleluia, as coisas não começam a ficar bem. Aleluia! Por aí tu vai entender o que eu quero falar aqui esta noite. Porque quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Mas quanto mais, aleluia, nós cometemos algo que aborrece o Espírito Santo, mais Ele dá aquela afastadinha. Então quer dizer, aleluia, que a desobediência nos afasta de Deus, mas o arrependimento ele nos aproxima de Deus. E todas as vezes das decadências do povo de Israel, aleluia, todas as vezes que aconteceu foi por causa da desobediência do povo. E o Espírito Santo sempre enviou um profeta para dizer, enviou Jeremias para avisar, e estava enviando Elias ali para avisar o povo que não ia mais chover. Porque o povo estava passando por uma crise de identidade. Meu Deus! É sério isso, irmão? Sim, o povo de Deus faz bem vocês. Estava ministrando um certo lugar, num tempo muito grande. Crise de identidade isso, irmão. Mas nós, como servo de Deus, essa pegada que eu vi aqui essa noite, esse povo animado para fazer a obra de Deus, é automático, é uma luz que acende dentro do nosso coração. Quando vê algo errado, aquele estalazinho dentro falando: isso está errado. É a hora de nós dobrar o joelho e orar e pedir: Senhor, nos ajuda a retirar isso de dentro do ministério. Nos ajuda a limpar esse eu e essa falha. Aleluia. Espírito Santo. Dava uma pausinha, louvaram, deu uma pausinha, saíram para fora, para não escandalizar. Puxaram o tal de Tucó, de um vapor, jovens, de dentro da igreja. E ninguém falou nada. Se estiver acontecendo isso da onde tu está congregando, já começa a orar e pedir para Deus dar discernimento para ti, e Ele vai dar um rumo de um ministério de respeito, de poder e de autoridade. É o que acontece aqui nesta igreja, que eu já percebi, que alguns já são novos, convertidos na fé, estão dando os primeiros passos. Em nome do Senhor Jesus, é um dos melhores lugares para você estar. É um povo cheio de Deus, é um povo cheio da graça e do poder e da autoridade. Esse negocinho do oba-oba e tudo tá, e vai, vamos lá, não vai muito longe, pastor. Não vai muito longe. Mas agora estruturado na rocha. O certo é certo, errado é errado. O pecado é pecado. Existe Deus e existe o inferno também. Tem que pregar a verdade para o povo. Não pode ser inverno na mensagem. Tem que ser profeta, não pode ter medo de pregar a palavra. Aleluia! Tem que dizer que Jesus está voltando e vem buscar uma igreja num grande arrebatamento. Aleluia! Quando é profeta, tem que pregar a mensagem. Mas por que, irmão, que você prega dessa maneira, irmão? Você não tem medo, não, aleluia. Porque a minha agenda de pregação é com Deus, não é com o homem, aleluia. E graças a Deus tenho pregado quarta, quinta, sábado, e muitas vezes eu tenho que deixar o tempo da minha família, porque sempre tem chamado eu para pregar a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo, aleluia. Porque eu não tenho cobrado nem um centavo para pregar a palavra de Deus. Nada para
Deus. Só que Deus não tem que deixar de faltar. E esse Deus também não é um Deus de barganha. Você faz e Ele faz por ti, não. Esse é o Deus que Ele não nos deve nada. Tudo que nós fazemos para Ele, Ele vai pagar. Um em cima da outra na nossa vida. Nem que for o livramento da última hora.